Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele tinha o poder de mandar em todos os espíritos malignos, com autoridade. Porque a autoridade, ela vai nos dar graça de vivermos cada dia a nossa vida assim, tendo autoridade sobre a nossa vida. Você tem autoridade sobre a sua vida? Tem ou não? Tem nada, né? Por quê? Porque nós ainda não nos revestimos daquilo que é a graça de Deus. Porque a autoridade em Deus, ela me dá o controle da minha vida. Controle dos meus temperamentos, da minha vontade, dos meus sentimentos, dos meus desejos. Por quê? Porque eu vou fazer a vontade do Pai que está no céu na minha vida. Por que Jesus tinha controle? Porque Ele formou na sua vida algo muito sublime, que é o caráter. Quando a gente tem caráter, nós formamos o nosso caráter em Deus, nós temos esta dimensão de graça. Porque o caráter é aquela pessoa que ela é a mesma pessoa em todos os lugares onde ela vai. Ela é a mesma pessoa que na igreja, é a mesma pessoa que está em casa, é a mesma pessoa que está na festa, é a mesma pessoa que está na praia, é a mesma pessoa em todos os lugares. Mas às vezes nós não formamos este caráter. Por isso que Jesus não pecava, porque ele tinha caráter. Ele sabia o que era pecado, então ele não fazia aquilo que era pecado. É pecado? Então eu não faço, porque é pecado, ele sabe que é. Então, dentro do seu coração, dentro de si já está esta formação, esta capacidade. Ele não vai desafiar porque é pecado, eu vou fazer, depois eu vou me arrepender, vou lá confessar. Isso é falta de caráter. Isso é só personalidade. Às vezes as pessoas formam só a personalidade. Aqui na igreja é uma pessoa, lá na casa dela é outra, com os amigos é outro, lá no trabalho é outro, no lazer é outra pessoa, porque não tem caráter. Ela não tem autoridade, o caráter me dá autoridade sobre a minha vida em Deus. Me capacita para vencer em Deus, vai me dar a riqueza de Deus. Por isso, Jesus criou esta autoridade por causa da sua formação, que a sua família deu a ele esta graça, né? Ele não nasceu pronto, Jesus teve que viver a sua vida humanamente. Ele não veio, já está pronto, ele já é santo, nasceu santo, e agora ele não vai ser tentado a pecar. Não, ele viveu toda a condição humana.
como todos nós vivemos. Foi colocado à prova em todas as dimensões da sua vida. Até diante da morte. Teve que enfrentar a morte. Teve que enfrentar as cusparadas, os escárnios, os desprezos, a perseguição, a humilhação, de você ficar nu perto de todo mundo. De ser crucificado nu. É todo um desprezo que ele enfrentou, né? Não deixou de passar por isso, não deixou de passar necessidade, porque a casa dele era pobre, nasceu numa casa pobre, herança de pobre e viveu como pobre. Não teve nenhuma herança de riqueza, Jesus não teve nenhum momento de riqueza, de poder, de bens materiais. Não tinha. Jesus não era dono de nenhuma empresa, de nenhum bem comum, né? Então a gente tem que pensar, ele não tinha nada. Então a autoridade de Jesus está, a primeira coisa, 3 coisas que Jesus aprendeu desde criança: ter autoridade. Quando ele fica em Jerusalém, os pais vieram perguntar: por que você fez isso conosco? Eu devo estar na casa de meu pai, devo estar na casa de Deus. Mas vamos para a minha casa agora, vamos. E ele foi para Nazaré, foi obediente. Ele crescia em graça e santidade, porque ele era obediente. Tanto a Virgem Maria como a São José. Então ele obedecia tudo. Ele aprendeu a ser obediente tanto a Deus quanto ao seu pai e sua mãe terrenas, que estavam aqui. Não deixou de viver a sua adolescência, a sua juventude, tudo, né? Então, mas ele tinha uma comunhão profunda com Deus. Quando a gente lê João 28, João 8, 28, né? Vai dizer desta como... Jesus vai dizer 2 vezes: eu e o Pai somos um, e eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai que está no céu. João 8, 29. Estou aqui para fazer a vontade de Deus, não a minha vontade, porque a minha vontade é passear, é sair, é ser jovem, ir nas festas, né? Todos nós gostamos. É a vontade de jovem, de formar, de ter uma profissão, de cuidar da sua vida, de casar, de ter a sua família, de seus sonhos, né? Mas para fazer a vontade de Deus, eu tive que renunciar à vontade minha. Se eu quisesse ser padre, eu tive que deixar de casar, tive que deixar de fazer a minha vontade, deixar a minha profissão, abandonar tudo que eu sabia, que eu aprendi, para fazer a vontade de Deus. E assim a gente aprende em Cristo, fazer a vontade de Deus. O padre também teve que deixar. Talvez ele sonhasse, eu sonhava em casar e ter 10 filhas mulheres bonitas. Era meu sonho de jovem. Mas eu tive que renunciar ao meu sonho por causa de Deus. Deixar o meu sonho por causa dos sonhos de Deus, de pensar em Deus, na vontade de Deus na minha vida. Ah, mas é sua vocação? Olha, a vocação de Deus Ele abençoa tanto você solteiro, como casado, como eu sacerdote, como religioso. Qual que é a bênção de Deus para mim e para você? A mesma. Não tem bênção diferente de Deus. Você acha que Ele vai me dar uma bênção maior porque eu sou padre? Nada. É a mesma bênção que eu recebo, que o padre recebe, que o bispo recebe, que o papa recebe, é a mesma que você recebe. Não tem bênção diferente. Deus não faz acepção de pessoas, de cargo e de bens que Ele produz. Ele me dá a graça, mas Ele vai dizer, por isso eu tenho que fazer a vontade do Pai. Segunda coisa, para me ter autoridade como Jesus. Primeiro, fazer a vontade do Pai. Segundo, para ter autoridade como Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Jesus se banhava do Espírito Santo. Ele fazia tudo na ação do Espírito Santo, porque a sua humanidade precisaria da ação do Espírito Santo. Ele deixou de ser Deus, ele se tornou homem para agir como homem no Espírito Santo. Na sua humanidade, ele deixou-se banhar pelo Espírito Santo. Então, ele era pleno do Espírito. Quando nós lemos lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus vai ser batizado, o Espírito Santo pairava sobre ele e dizia: este é meu Filho amado, no qual eu coloco toda a minha afeição. Também no dia do nosso batismo nós recebemos toda esta afeição de Deus. Do mesmo jeito de Jesus, você foi batizado, ele também. Então, mas ele manteve a ação do Espírito Santo.
deixou as virtudes do Espírito Santo agir na vida dele para ter autoridade sobre todo o mal. Porque aí, se os frutos do Espírito Santo, bondade, pureza, santidade, dignidade, honra, amor, paz e alegria que moram no meu coração, não há espaço para o pecado. Se eu estou cheio das virtudes de Deus, eu vou agir nas graças de Deus, no poder de Deus, na autoridade de Deus. Ter uma vida coerente com aquilo que fala. Jesus falava, ensinava e libertava as pessoas de todo mal, curava os enfermos, libertava os possessos, como hoje ele libertou aquele homem dos espíritos malignos. Na autoridade, o demônio reconhece quando você tem autoridade. Ele sabe quando você tem um poder sobre ele, porque você controla a sua vida, tem controle sobre os seus pecados, sobre as suas misérias. Você sabe coordenar a sua vida em Deus. Você vive em Deus, né? Por isso está aqui hoje a primeira leitura falando desta graça, que quem está em Deus vai vivendo esta coerência, né? Porque tem clareza da palavra de Deus no seu coração. Sabe o que Deus fala, sabe como que Deus age na sua vida e você acredita nas promessas de Deus e não nas do mundo. Essa é a clareza que nós temos que ter. Então, ele consegue transfigurar a vida dos outros. Nós conseguimos, quando a gente está agindo em Deus, nós conseguimos transfigurar a vida dos outros em pessoas novas de Deus. Quando a gente fala do amor de Deus para alguém e ela experimenta e ela convive conosco e experimenta esse amor, ela se transfigura a cada pessoa que nós vamos experimentando, né? Quanto que eu tive que experimentar? Quanto que eu vi nesses últimos 12 anos o Padre Jonas sendo transfigurado? Quando ele passava perto da gente, irradiava a santidade. Mesmo vivo, mesmo andando nesse mundo, mesmo ele chegando aqui, doente, sofrido, o sorriso dele transmitia a santidade que a gente precisava. Você ia na casa do padre, você encontrava com a santidade dele. Dia a dia, não era só um momento, é dia a dia, aquela pessoa lutando para ser santo, vivendo a santidade. E o padre ficava horas diante do Santíssimo, porque ele queria transfigurar o seu rosto, a sua vida, na graça de Deus, no poder de Deus, na autoridade de Deus. Por ele tinha autoridade para falar com a gente. Porque a gente pode ter esta autoridade, mas é preciso que eu queira viver como a autoridade de Jesus, ser cheio da palavra de Deus, viver o que pregamos, orar todos os dias como ele orava. Jesus não parava de rezar, Jesus rezava todo dia, mesmo sendo Deus, subia ao monte para rezar e ficava horas e horas. Ele rezava antes de sair para a missão, rezava no meio da missão, rezava depois da missão. Jesus rezava toda hora. Ter a alegria de estar aqui, de confiar nas mãos de Deus em si. Eu confio no poder de Deus na minha mão, em mim. Então, por isso, Jesus estava cheio desta graça. Então, ele vivia esta graça para ter autoridade. A hora que os demônios olhavam, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Verdadeiramente, os demônios o reconhecem. O triste é que nós ainda não reconhecemos Jesus, né? Os demônios sabem quem ele é. Você sabe quem é Jesus? Não. Já leu sobre Jesus? Já viu todos os evangelhos que tem aqui? Já leu todas as cartas? Já leu a Bíblia? Não. Então você não conhece Jesus ainda, né? Que triste. O demônio sabe quem é. E você não. E você quer ir para o céu. Você acha que você vai para o céu assim? Gente, nós não vamos para o céu assim não, viu? Pode pôr sua barba de molho, viu? Se não tem, arruma uma. Põe seu rosto, então, de molho, porque não vai entrar no céu, não, gente. Está na hora da gente pensar e ter a autoridade de Cristo para, neste mundo, ser vencedor do mal, do pecado. Enquanto você não estiver vivendo as autoridades de Cristo na sua vida, você será um pecador, vai viver às margens do pecado, da miséria, às margens da graça de Deus, sendo envolvido por toda ela, mas não bebe da fonte da graça. Esse é o problema. Estando com toda a riqueza de Deus à sua volta, mas vivendo de pecado em pecado. Vivendo de miséria em miséria. E mesmo cercado de toda a graça de Deus, porque a gente não deixou se banhar na autoridade de Deus, nós não temos poder para expulsar o mal da nossa vida ainda. Fechamos nossos olhos.
Porque no nosso batismo nós recebemos toda essa autoridade. E Deus quer te devolver hoje a autoridade para você ser um homem que mande embora da sua vida os demônios, as fraquezas, os pecados, as misérias. O Senhor quer te fortalecer no Espírito Santo, de banhar de toda a graça do Espírito Santo, te envolver com a palavra dele, com os ensinamentos dele, para você ser aquele que tem autoridade em Cristo de mandar embora da sua vida todo o mal. Porque primeiro precisamos vencer em nós para a gente expulsar da vida dos outros, viu, gente? Então pedir essa graça para nós.